Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não deixe de ativar o sininho, porque as notificações só virão para você se você tiver inscrito e ativar o sininho. E não esqueça de, ao final, se gostar, dê o seu like ou o seu dislike. Hoje nós vamos mostrar ou vamos falar como se faz o planejamento de uma viagem de carro. Tem algumas premissas que eu gosto de fazer. A primeira, você tem que definir para onde você quer ir. Segundo, você tem que definir quantos quilômetros você consegue dirigir por dia. Se é confortável para você dirigir por dia. Bom, feito isso, você entra lá no Google Maps e coloca lá a rota que você quer fazer. Por exemplo, essa rota que eu vou traçar, ela vai sair de Recife e vai para Gramado, no Rio Grande do Sul. Veja bem, se você traçar essa rota Recife-Gramado, no Rio Grande do Sul, o Google vai te mandar por dentro do Rio, São Paulo e por Florianópolis, por ali, perto de Florianópolis, né? Isso faz com que eu não gosto de viajar por essa rota, porque você pega engarrafamento na travessia da ponte Rio-Niterói, dependendo do horário. Você vai ter que atravessar todo o Rio de Janeiro. Depois, você, quando chega em São Paulo, indo pela Dutra, você vai ter que atravessar todo o estado de São Paulo. Depois, você, quando pega a Regis Bittencourt, você, quando chega em Curitiba, você pega um trecho de Curitiba que é dentro da cidade. E depois, quando você chega perto de Florianópolis, você pega engarrafamento, dependendo do horário, ali na entrada de Florianópolis. Então, para evitar tudo isso e evitar passar por essas cidades, eu faço um roteiro sempre por dentro do país. Um exemplo é esse roteiro que eu fiz, deu 3.730 quilômetros, passando pelo Rio, São Paulo e Florianópolis. Eu fiz um roteiro alternativo que é mais confortável, é mais tranquilo, porque existem trechos que você pega muito caminhão, por exemplo, BR-116. Mas existe trecho que você pega um trânsito mais tranquilo. Eu vou ler porque minha cabecinha de velho já não aguenta mais tantas informações, mas eu vou ler o que eu escrevi, que fica mais fácil de vocês entenderem. Se você fizer e faça esse teste, Recife, Pernambuco para Gramado, Rio Grande do Sul, vai dar 3.773 quilômetros. No meu caso, eu consigo dirigir até 1.000 quilômetros por dia. E isso sem correr, porque eu também não corro. A minha velocidade é entre 80 e 100, no máximo. 100 para uma ultrapassagem, mas é 80, 85, 90 que eu faço as minhas viagens. Tanto que minha média no final do dia da viagem dá 70 e poucos quilômetros por hora. Então eu calculo sempre que quando eu vou viajar, se eu for rodar 800 quilômetros, eu farei esses 800 quilômetros em 10 horas de viagem, mais ou menos. 10, 11 horas. Então vejam que eu fiz um roteiro diferente. Como eu sei que nesse meu roteiro eu vou passar por Feira de Santana, que é um dos pontos que eu vou dormir, porque Feira de Santana fica a 800 e poucos quilômetros aqui de Recife. Quando eu coloco Recife, Feira de Santana, ele me dá a opção de ir pela BR-101. Eu vou pela BR-101 até o entroncamento da BR-324, que leva para a feira. Ou então eu vou pela BR-232, entrando do estado de Pernambuco adentro, e vou sair, pegar a BR-324. Eu vou pegar a 232, a 423, 110, 116. Dá um pouquinho a mais de quilômetros. Se eu for pela 101, dá 793 quilômetros. Se eu for pela essa
essa alternativa, dá 805 quilômetros. E aí eu vou fazendo o meu trabalho, meu planejamento. Uma outra coisa interessante, como eu dirijo 800 quilômetros por dia, ou até mais, eu já programo onde eu vou dormir. E quando eu vou para a feira, eu sempre durmo num hotel chamado Seabra. O Seabra é um hotel simples, eu acho que de 2 estrelas, que ele serve, tem um café da manhã razoável, e ele serve exatamente para você que é viajante. E geralmente no outro dia que eu chego, eu me acordo, tomo café da manhã e saio. Geralmente o café da manhã a partir de 6h30, 7 horas eu estou saindo de lá para continuar a viagem. Esse é o primeiro dia. No segundo dia eu vou de Feira de Santana para Salinas. De Feira de Santana para Salinas dá 650 quilômetros. Aí você diz, mas é muito curto se você andar 650 quilômetros. Mas naquele trecho que você vai passar, se você não ficar em Salinas, você vai ter dificuldade de encontrar uma cidade que tenha um motel que você possa dormir tranquilamente lá. Eu trabalhei 40 e tantos anos da vida, não vou para dormir em hotel muito simples, que seja mal limpo, essas coisas. Eu tenho minhas dificuldades. Então, em Salinas, nós ficamos sempre no Hotel Master. É um hotel bom, é um hotel barato, né? Acho que a diária deve estar uns 120, 150 reais, mas é um hotel bom. De Salinas, nós vamos para Uberaba. Aí já dá 877 quilômetros. Em Uberaba, nós ficamos sempre no Hotel Jaguar. Veja bem, eu fiz esse roteiro usando o Google Maps do computador, mas quando eu entro no carro, eu faço esse mesmo roteiro, esse roteiro escalonado que eu tenho feito, a cada dia um roteiro, para que ele me leve pelo caminho mais curto até onde eu vou. Ele vai me levar no caminho mais curto, de Salinas até Uberaba. Perto de Salinas, teria uma cidade chamada Montes Claros, já é Minas Gerais. Essa cidade de Montes Claros, ela teria uma distância de mais de 100 e poucos quilômetros. Então você teria que andar mais 1 hora e pouca. Eu nunca fiquei em Salinas, em Montes Claros. De Salinas, você indo até Uberaba, você teria a opção de dormir em Pirapora. Também é uma cidade de Minas, mas fica muito distante de Salinas. Então eu faço essa divisão de forma que eu não canse muito. Eu vá dirigindo mais sossegado, mais tranquilo para poder chegar ao meu destino. Em Uberaba tem um hotel muito bonzinho. Eu te digo, a refeição lá é uma maravilha. A cozinha do restaurante do hotel é maravilha. É Hotel Jaguar. Fica perto da rodovia, na entrada da cidade, e ele é muito boa. Lá em Uberaba você pode fazer uma visitazinha ao Museu do Dinossauro, que tem é como se fosse faz parte da grande Uberaba, não sei. É uma cidade chamada Peirópolis. Bem interessante. Tem ovo de dinossauro, tem dinossauro de todo tipo lá. De Uberaba, nós vamos sair para Apucarana. Apucarana já é uma cidade do Paraná. E dá uma distância de 673 quilômetros. Uma distância também razoável. Por quê? Porque você não cansa e você vai vendo coisa maravilhosa no caminho. Então, se você vai correndo muito e quer chegar, você chega muito cedo e não dá para ir para uma outra cidade maior, que tenha estrutura para receber. De Apucarana, nós vamos para Laje. Dá uma distância de 650 quilômetros. Laje é uma cidade já de Santa Catarina, que fica na Serra, na Serra de Santa Catarina. É uma cidade interessantíssima. Eu não lembro o nome do hotel que eu fiquei lá uma vez, mas é uma cidade boa e tem muitos hotéis interessantes. E de Lages, você chega em Gramado com uma velocidade com a quilometragem de 329 quilômetros. Você está bem pertinho de Gramado. E aí, no total dessa mudança que eu fiz no roteiro traçado pelo Google Maps,
deu uma diferença de 212 quilômetros. Então, eu não sei, as pessoas que têm habilidade para andar em cidade grande, em cidade problemática, eu lembro que uma vez eu precisava passar por São Paulo e eu precisava pegar a Fernão Dias para ir para Minas e para Belo Horizonte. Olha, para mim foi um estresse muito grande. Eu estava na Marginal Tietê, eu tive que correr muito, porque a velocidade na época não era controlada, você andava 120, 140, e eu tinha que olhar olhar a direção e olhar também para as placas, para não perder a entrada da Fernão Dias. Por quê? Porque você, na época, não tinha GPS, era de mapa que eu fazia isso. Então por isso que eu tenho um certo trauma. Certa vez no Rio de Janeiro também, eu tive dificuldade de pegar a ponte Rio-Niterói para sair do Rio para ir para Niterói ir para Búzios, ir para Cabo Frio, né? Então às vezes esses 200 quilômetros de diferença que você gastaria indo por outro caminho, ele se reverte em tranquilidade. E outra coisa, seu carro consumir menos, né? Essa parte que eu falei é a parte que se refere a só o trajeto que você vai fazer. E agora eu vou falar sobre um outro cálculo que eu faço, que é o do consumo, do gasto da viagem. Geralmente eu faço ida, porque a volta vai ser o dobro se eu vier pelo mesmo caminho, se eu fizer a mesma coisa. Então veja, eu pego o meu carro, por exemplo, ele faz 11, 11,5, 12 km por litro. Então eu pego e não multiplico por 11, eu multiplico por 10. Então no caso de 3.900 quilômetros, eu gastaria 390 litros multiplicado por R$ 5. Porque eu posso encontrar combustível, eu só uso aditivada, eu posso encontrar combustível de mais caro ou mais barato, mas a média fica R$ 5. Se der menos, para mim vai ser ótimo, porque eu vou economizar. Mas eu tenho a ideia de que no final o gasto vai ser mais ou menos aquele. O segundo gasto que eu faço é com hotel. Com hotel, eu coloco sempre R$ 200 por dia de hotel. Sempre, nesse caso dessa viagem, que são 5 dias, são 6 dias, 5 dias, eu coloco R$ 200, daria R$ 1.000 de hotel. Eu coloco também R$ 200 de alimentação por dia. Se de gastar menos, fica melhor. Mas geralmente eu coloco R$ 200 por dia. Eu incluo também gastos com passeios, com ingressos, que eu possa ter. Eu faço uma previsão de ingressos, sei lá, R$ 100 por dia de ingresso. Também eu incluo pedágios. Quando você entra no Google, que você define que você vai da cidade tal a cidade tal, ele sempre diz que tem pedágio. E geralmente você entra no Google e procura saber qual é a empresa que tem o pedágio, que tem a concessão naquela área, naquela rodovia. E você vai na empresa, geralmente a empresa tem os preços e quantas praças de pedágio tem e os preços da praça de pedágio. Eu fiz isso porque aqui, quando eu fui fazer esse trabalho, na BR-116, que eu pego de Feira até a divisa com Minas, que eu não vou para Minas, eu entro para ir para Salinas, que é por outro caminho para Minas, porque se você for em frente na 116, você vai passar por Governador Valadares, outras cidades, e vai pegar o Vale do Aço. O Vale do Aço, para mim, na minha idade, eu não tenho mais paciência dirigindo o Vale do Aço, porque assim que você passa da cidade de Timóteo, ali é terrível para você dirigir. São curvas em cima de curvas, de precipícios, e aí eu tô meio já cansado de passar. Já passei por ali muito e já me estressei muito passando por ali. Então, aí eu procuro sempre entrar indo no sentido de Montes Claros, porque a pista é melhor, tem muitas retas. Então, mais ou menos isso. Eu vou colocar aí no vídeo, eu vou colocar os cálculos, o seu já eu coloquei antes, vou colocar os cálculos, para mais ou menos vocês terem ideia de como você vai quantificar a sua passagem, a sua viagem.
Obviamente que o carro, se vai com uma pessoa, ele vai gastar menos do que um carro com 3, 4 pessoas. Então, mais ou menos, vocês fazem essas contas. Eu uso ar-condicionado direto. Então, já faço as contas com o ar-condicionado funcionando. Deixa eu ver mais. Não viaje durante a noite. A não ser excepcionalmente se acontecer um acidente na rodovia e eu ficar preso no engarrafamento, aí eu for sair à noite, aí eu vou ter que ir à noite seguir viagem. Mas geralmente eu nunca faço isso. Geralmente eu sempre viajo de 7 da manhã, quando eu saio do hotel, 7h30, até 5 da tarde. Porque se você deixar para parar no hotel depois de 5 da tarde, talvez você não encontre mais hospedagem naquela cidadezinha. Geralmente às vezes são cidades pequenas que tem 1 ou 2 hotéis e fica tudo lotado. Não se esqueçam também de verificar as luzes do carro, se está tudo funcionando, luz de freio, luz de ré, as luzes de placa, farol alto, farol baixo, luz de neblina. Não esqueça de ver se os documentos do carro estão em dia, está dentro do carro. Se sua habilitação está com você, faça a calibragem dos pneus. Não como você faz na cidade, mas você vê aqui na porta do carro, geralmente tem as calibragens e ela te diz exatamente quantos quilômetros você usa, quantas libras você usa para meia carga, para carga inteira, carga total. Geralmente eu uso para carga total, embora eu viaje sempre eu e minha esposa. Eu boto carga total porque ele fica mais leve e diminui o consumo de combustível. Então, pessoal, feito tudo isso, não sei se vocês gravaram, mas feito tudo isso, boa viagem e divirtam-se.